Olá, boa noite, senhor Antônio. Boa noite também, Claudionori, Eliane. Boa noite, Anitta. Boa noite, Tuca. Adriana Alvarenga, boa noite. Boa noite, Lídia. Boa noite, Valdete. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vânia Assunção. Boa noite, Dudu. Boa noite, Silvano. Seja bem-vindo. Olá, Amanda. Boa noite. Graças a Deus, Valdete, estamos bem, graças a Deus. Espero que todos vocês também estejam bem. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Dagmar, boa noite. Boa noite, Alex. Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, dona Guilmar, a Ângela, boa noite também para o William, Yutinho, Eloá. Boa noite para o Nenê, tio Eurípides, se estiver aí também, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Vamos aproveitando, já chegando, acalmando aí a nossa mente, o nosso coração e nos preparando para juntos lermos essa obra de Allan Kardec, né? A Gênese. Boa noite, Leda. Boa noite, Leívia, seja bem-vinda. E a todos aí da família. Boa noite, Luiz Alberto. Muita paz para todos nós. Boa noite também, Marceleia, Guilherme. Boa noite, Luciano. E aí aos compartilhamentos, né? Ao Emerson, a Sheila e a Renata. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora fazermos a nossa prece para nós iniciarmos esse nosso momento de leitura, de reflexão. Como sempre, convidando a todos para que nesses instantes eleve o seu pensamento, deixe de lado as suas preocupações, principalmente aquelas preocupações de ordem material e que vão ou que são capazes de tirar a nossa concentração. Sim, porque tem determinadas coisas que às vezes passa pela nossa mente sem alterar o nosso estágio de concentração, mas já tem outras que alteram sobremaneira e a gente não consegue ouvir, não conseguimos entender e compreender aquilo que está sendo dito e falado. Então, aproveitemos nesses instantes para exatamente esvaziarmos um pouco a nossa mente, até mesmo porque as informações que nos serão repassadas, ou as informações que nós, nesses instantes, estaremos trabalhando, relembrando, podem ser muito úteis para nos ajudar a resolver os problemas que muitas das vezes nos preocupam. Então, é importante nesses instantes elevar sim o pensamento, a fim de que, entrando em sintonia com Deus, com Jesus,
com os nossos amigos da espiritualidade, sobretudo os nossos anjos de guarda, nós estejamos preparados para nos fortalecermos cada vez mais na fé, sobretudo através do conhecimento dos ensinamentos do Cristo, para nos transformarmos, assim como Ele, em seres perfeitos e automaticamente afastar de nós dor, afastar de nós sofrimento, afastar de nós as dificuldades e obstáculos e, consequentemente, caminharmos mais felizes. Peçamos também que essa espiritualidade maravilhosa leve a todos os cantos deste planeta e, sobretudo, as pessoas que nos são mais caras ao coração, essa energia e vibração que nós estamos sentindo nesse instante, a fim de que todas também possam se refazer, sobretudo reenergizando cada um dos seus centros de força, se preparando para todas as dificuldades, para todos os obstáculos. Muita paz a todos nós, muita paz a toda a humanidade e a nossa eterna gratidão a Jesus e a Deus. Que assim seja. É isso aí, mais uma vez muito obrigado a todos. Aqui o nosso boa noite a Ana Maria, nosso boa noite a Adaíra, Adriana Valério, Cecília, a Selma, Maria das Graças, a Dona Edira, a Helena, a Selma, a Célia, né, Furtado, e a Milena, que foram aqueles que foram entrando aqui depois que nós iniciamos as nossas orações. Boa noite também, Eveline, Roberta, sejam todos bem-vindos e vamos aqui dar sequência à nossa leitura e estudo deste livro, A Gênese, um livro que nós estamos a 2 capítulos, nós estamos terminando esse capítulo 11, depois nós vamos fazer o capítulo 12, tá? E o capítulo 12, ele é um comparativo que Kardec faz com a Gênese mosaica e com a Gênese do nosso planeta, a Gênese planetária. Então a gente vai ver aquela comparação dos 6 dias com cada uma das eras de construção, podemos assim dizer, do nosso próprio planeta. E aí depois a gente já vai entrar naquela parte relativa aos milagres de Jesus, tá? Então, vejam, nós falamos lá no início, inclusive está lá, logo abaixo do título A Gênese, Kardec faz um resumo de quais são os tópicos que serão tratados neste livro. Aí nós já trabalhamos e falamos sobre a gênese da própria doutrina espírita, que é o capítulo 1, os caracteres da revelação. Nós falamos e estamos ainda falando e conversando da gênese planetária e inclusive da gênese do nosso próprio corpo, da nossa estrutura, e inclusive nós estamos estudando a gênese espiritual, e nós vamos entrar depois nos milagres, que é a terceira parte deste livro, a Gênese, para depois, na última, nós falarmos sobre as predições, tá? Então, a gente está por 2 capítulos para encerrarmos essa Gênese planetária, orgânica e espiritual, ok? Boa noite, também Wagner Pimentel, que está entrando aí. Logo quando soubemos justamente do passamento da sua genitora, nós fizemos aqui também as nossas orações e que a espiritualidade possa recebê-la, assim como confortar o coração de todos vocês, tá? Bom, boa noite Michele, boa noite Gabriel também. Gente, nós falávamos no nosso último encontro sobre as emigrações e imigrações. Nós estávamos inclusive conversando, fazendo a leitura do livro de Kardec e inclusive em outras obras, tratando dessas questões relacionadas com a verdade e com a realidade. Sim, sei que muitos de nós e boa parte daqueles que estão aqui conosco participando desses estudos não são espíritas. E isso independe, nós estamos aqui fazendo uma leitura, e uma leitura sem preconceitos, sobretudo para auxiliar a todas as pessoas a entenderem, ou pelo menos a buscarem um ponto de vista diferente daquele que nós já estamos acostumados. A gente precisa ampliar a nossa capacidade. Então, nós falávamos das emigrações e imigrações justamente para explicar que
Nós temos as nossas idas e vindas. Nós somos seres que fomos criados por Deus simples e ignorantes, e através das diversas existências nós vamos ampliando esta nossa capacidade de entender melhor todas as coisas. Então, independentemente da nossa crença de acreditar ou não na certeza dessas idas e vindas, as coisas funcionam dessa forma, e aos poucos nós vamos nos convencendo dessa realidade. Nessas emigrações e imigrações que nós terminamos de ver no nosso último encontro, e a gente gosta sempre de fazer essa breve revisão ou recordação para nos situarmos, nós identificamos que essas migrações e emigrações, elas podem ser individuais, que é o que comumente acontece. Espíritos desencarnam, chegam ao plano espiritual, se deslumbram com o mundo espiritual à sua volta, principalmente a depender da forma como viveram, da forma como prepararam o seu retorno, que é aquilo que nós estamos estudando nas terças-feiras no livro Céu e o Inferno, tá? E estes seres se preparam para retornar à Terra, justamente objetivando dar sequência a este processo de evolução. Todos nós temos e precisamos evoluir. Então nós temos essas idas e vindas individual, e nós temos também as idas e vindas coletivas. Quantos de nós já não ouvimos falar dos desencarnes coletivos? Nós inclusive citamos aqui como exemplo as guerras. Estas guerras muitas das vezes dizimam quantidades enormes de corpos físicos, tá? Por quê? Porque a vida ele não extermina. O que extermina é o corpo físico, porque a vida continua. A alma sobrevive ao corpo, de novo, independentemente da crença. Então ocorre esses desencarnes coletivos, como aconteceu nas guerras, como está acontecendo neste momento de pandemia, apesar das pessoas não estarem encarando assim de uma forma talvez um pouco mais espiritualizada, mas o nosso país, nesse patamar de 700, 800 mortes por dia, não é algo muito simples, tá? É uma quantidade considerável. Desde o início da pandemia já foram mais de 150 mil mortes aqui no nosso país. Então é uma forma, uma modalidade de emigração e imigração coletiva. Emigração e imigração, por quê? Porque espíritos partem, assim como espíritos também vêm, espíritos reencarnam. E este é o objetivo das emigrações e das imigrações. Quando você leva uma quantidade de seres para o plano espiritual e traz seres do plano espiritual para cá, esses que estavam lá e que aportam aqui agora, vão trazer de lá os conhecimentos, as informações e, sobretudo, vão trazer um progresso para a humanidade. Aqueles que saíram daqui e retornam para lá, terão a oportunidade de também buscar informações, conhecimentos, sobretudo, evoluir no campo do conhecimento para depois, quando voltarem para cá, trazerem mais informações e conhecimentos e sobretudo, mais avançados. Então, o objetivo dessas migrações, dessas emigrações, é exatamente proporcionar a evolução do planeta. E o exemplo que eu trouxe para vocês, assim, muito próximo, está aí, a própria Segunda Guerra Mundial. O que era o Japão antes da Segunda Guerra Mundial e o que representa este país hoje. Com certeza, hoje ele é um país de primeiro mundo. Houve avanços exatamente por conta desses desencarnes coletivos e também dos próprios reencarnes. Então vejam, há essa necessidade de nós revitalizarmos o planeta. E não vamos esquecer, a evolução, ela acontece em dois pontos distintos. Nós temos a evolução intelectual, a evolução tecnológica, assim como nós temos também a evolução moral. Por quê, gente? O que é que todos nós buscamos? Sou capaz de garantir para vocês, independentemente da forma como cada um pretende e busca, mas todos nós buscamos felicidade. Mas de uma forma geral, nós podemos tranquilamente dizer e concluir que a felicidade neste planeta, ela será possível
quando nós estivermos, pelo menos a grande maioria de nós, praticando o bem. Quando o bem reinar na nossa sociedade, aí nós vamos experimentar a felicidade. Quando nós estamos bem com a gente mesmo, nós não estamos felizes? Quando nós estamos bem, quando a gente faz as pazes com a outra pessoa, a gente também não está feliz? Então veja, tudo isso é para nos mostrar essa necessidade dessas emigrações e imigrações, exatamente para que nós possamos e consigamos avançar. Bom, sobre este aspecto dos desencarnes coletivos e dos reencarnes coletivos, nós já entramos no tópico da raça adâmica. Por quê? Porque a raça adâmica é exatamente este conjunto de seres ou uma colônia de espíritos que saíram de um determinado planeta e vieram para cá. Né? Então, vejam, imigração, imigração. Eu tiro uma quantidade de pessoas que está no lugar e essas pessoas estão ali naquele mundo, e a gente já vai explicar porque a raça adâmica é isso. Estão ali naquele mundo, aquele mundo ele está alcançando um nível evolutivo mais avançado. Aqueles seres que não estão preparados para a sequência desta vivência são seres que detêm conhecimentos, que ainda possuem, claro, um avanço, mas que, por não se adaptarem àquele novo estilo, são levados e, no nosso caso, trazidos para cá, para aqui no planeta eles trazerem essa evolução. O que nós falamos? Idas e vindas. Eu saio do plano espiritual e venho para o carnal para trazer as ideias e evoluir o planeta. Eu saio de um planeta mais evoluído, venho para um planeta menos evoluído para proporcionar a evolução deste planeta. Então é assim que funciona. E a raça adâmica nada mais é do que esta colônia ou esse conjunto de espíritos que vieram, sobretudo de Capela, para o nosso planeta, objetivando exatamente alavancar o processo evolutivo do planeta Terra. É isso que Kardec vai explicar. A gente já teve a oportunidade de falar e de estudar um pouquinho sobre a raça adâmica em outras obras, mas aqui, fazendo de novo a leitura, porque nós estamos lendo essas obras, mais uma vez nós vamos identificar aquilo que Kardec fala e os exemplos que ele cita. Por mais que nós não queiramos, as coisas acontecem assim. Por exemplo, quando os povos europeus descobriram a América. Gente, os europeus chegaram aqui e não existia nada e nem ninguém? Não, aqui já existia uma civilização. Era, lógico, uma civilização que ainda não detinha conhecimentos e uma evolução tecnológica, por exemplo. Mas tinham pessoas aqui, e o que acontece? Eles, os europeus, vieram e chegaram aqui, a despeito da forma como aconteceu, mas trouxeram evolução para a América. Ora, o que éramos, ou o que era a América há 500 anos atrás, e o que é a América hoje? A Europa, com certeza, é muito mais avançada e evoluída. Por quê? Porque os povos já habitavam aqueles países há muito mais tempo e proporcionaram nessas idas e vindas a evolução. A América começou a evoluir posteriormente. E com relação ao nosso planeta é a mesma coisa. Só que ao invés de ser Europa e América, era Capela e o planeta Terra. Então, quando os capelinos, ou quando essa raça adâmica chegou aqui no nosso planeta, vieram, se misturaram com os que aqui estavam e trouxeram os seus conhecimentos e as suas informações. E exatamente a partir deste processo, a partir desta mistura, vocês veem quantas coisas evoluíram. O que nós tínhamos no nosso planeta? Nós tínhamos 3 raças primitivas, né? Que são exatamente a negra, a mongólica e a caucásica. Os capelinos vieram, distribuíram e começaram, sobretudo ali naquela região,
né, se uniram a essa raça caucásica, e a partir dali eles foram ramificando e sendo distribuídos. Atingiram ali primeiro a Europa e começaram a disseminar conhecimentos para o mundo todo. Mas inicialmente chegaram ali e trouxeram de Capela os conhecimentos que eles possuíam. Já já vocês vão entender, através de um exemplo e uma comparação que o próprio Kardec faz, vocês vão entender como que esse processo funciona e como que é realmente interessante e até lógico. Mas o principal aqui é nós estabelecermos esses conceitos da raça adâmica, da forma como a doutrina espírita desenvolve, separando da forma como a Bíblia nos apresenta. É importante aqui salientar que nós não estamos criticando a Bíblia. Não, nós simplesmente estamos dizendo que a Bíblia, desde o seu início, ela traz uma linguagem simbólica de como as coisas aconteceram. E por ser um simbolismo, ela vai nos apresentar uma gama de interpretações. Só que a lógica nos mostra que aquela interpretação, sobretudo que é dada pelas ou por algumas igrejas, elas não se casam com a lógica do nosso próprio planeta. Por exemplo, como nós poderíamos conceber exclusivamente de um único homem e de uma única mulher ter nascido e gerado toda esta gama, ou todos estes bilhões de habitantes encarnados do nosso planeta, e principalmente, gente, com todas essas diferenças que nós estamos identificando, que nós estamos vendo. Como poderia, de 6.000 anos para cá, nós estabelecemos tantas diferenças, sobretudo diferenças de inteligência, de capacidade, diferenças culturais? Porque se descendemos todos do mesmo tronco, por que os nossos conhecimentos e a nossa cultura não é idêntica, não é a mesma? E para vocês analisarem ainda de uma forma mais profunda, como o próprio Kardec faz nessa leitura, ele vai dizer, olha, logo na segunda geração, tá, dos descendentes de Adão e Eva, logo na segunda, já aprenderam ou eram pessoas que já tinham casas, tá? Já cultivavam a terra, já trabalhavam os metais, vejam, desde a segunda geração. E se a gente acompanhar a história, hoje todos vocês já passaram pelos bancos escolares, e vocês já estudaram como é que era a vida do homem primitivo, do homem das cavernas. Quanto tempo levou para esta evolução até que o homem fosse capaz, por exemplo, de construir casas? Agora, a segunda geração de Adão, ele já trazia, ele já construía. Será que ele aprendeu assim de uma hora para outra? Não, isso tudo demonstra que eram seres que vieram e que já detinham conhecimento, e que se uniram, é claro, ao conhecimento que já tinha também sido desenvolvido aqui no planeta até aquele momento. Hoje nós temos inúmeras demonstrações ou provas da existência do homem antes destes 6.000 anos que nós atribuímos exatamente a essa existência de Adão e Eva e, sobretudo, a criação do próprio planeta. Quando Adão e Eva chegaram, quantas coisas já não existiam no nosso planeta. Então essa raça adâmica, ela representa ou ela simboliza exatamente esta coletividade de seres que vieram de Capela para cá, aportaram no nosso planeta mais ou menos nessa época e tinham como principal objetivo proporcionar e, por que não, impulsionar a evolução do nosso planeta, tanto a evolução tecnológica quanto a evolução moral. E é claro, qual foi a linguagem utilizada pelo autor bíblico? E é a que a gente vai ver no próximo tópico, exatamente dos anjos decaídos, ou do paraíso perdido.
Por quê? Porque eles vieram de um lugar que era considerado um paraíso e vieram para outro lugar que estava ainda incipiente, que estava iniciando, onde os seus conhecimentos seriam imprescindíveis para impulsionar essa evolução. E não era só do ponto de vista tecnológico, por mais que vocês digam que eram os seres atrasados que estavam naquele planeta e que vieram para cá, estes seres atrasados tinham uma moral mais avançada do que a nossa. Tanto assim é que eles possuíam leis. Nós aqui ainda não tínhamos as nossas leis. As leis foram estabelecidas a partir deste momento, deste processo ou dessa união de seres que vieram de outros planetas para cá. Então, a raça adâmica representa isso. Kardec vai nos lembrar também, ora, se nós formos seguir a Bíblia na sua interpretação literal, nós vamos ter que admitir justamente que por volta do ano 1500 e alguma coisa depois de Adão e Eva, ocorreu aquele famoso grande dilúvio, e que o grande dilúvio acabou com toda a vida no planeta. Ora, se nós entendêssemos dessa forma, como é que a gente poderia depois compreender que a partir de Noé, e da sua família, o nosso planeta foi novamente povoado? Gente, depois de Noé, para vocês terem uma ideia, cerca de 600 anos seguindo a própria Bíblia, nós vamos nos deparar com os hebreus sendo escravizados, ou os hebreus vivendo no Egito. E como nós poderíamos explicar se justamente a partir de Noé nasceu toda a humanidade, porque aquela outra foi dizimada com o dilúvio. Depois de Noé nasceu toda a humanidade, e como é que a gente vai entender que 600 anos depois os egípcios já possuíam todo um reino, e não era um reino simples não, eles já representavam uma potência. Tanto é que os hebreus chegaram lá com pouco tempo, já viraram escravos dos próprios egípcios. Ora, se todos vieram de Noé, como que em pouco tempo, 600 anos, já se transformariam, já se separariam, virariam uma grande potência e depois escravizariam os hebreus? Então, só para vocês verem que não tem lógica uma interpretação literal desta forma. Ok? Só para nós entendermos o que é essa raça adâmica. De novo, uma coletividade de seres, uma coletividade de espíritos que saíram de um planeta que já estava avançando, e naquele planeta eles não tinham condições de ficar por conta da evolução e foram trazidos para cá, objetivando exatamente impulsionar o progresso daqui, do planeta Terra. E aí é junto, né, porque o conhecimento e o Kardec trata o capítulo de uma forma conjunta, já vai falar e emendar a doutrina dos anjos decaídos ou do paraíso perdido. Por quê? Vocês imaginam, gente, seres que vêm de outro planeta e chegam aqui, com o conhecimento que eles possuem, com a capacidade, porque a gente já aprendeu, o espírito não retrograda. Ele não perde o conhecimento que ele possui, tá? Já disse aqui, às vezes nós podemos encarnar e ele fica ali, gravado na nossa memória, e às vezes nós não temos condições de usar por conta da limitação do nosso cérebro físico, só isso, mas nós não perdemos o nosso conhecimento. Repito, já vou ler para vocês, trazer justamente essa analogia e comparação que Kardec faz. Então, esses seres vêm, chegam aqui. Quando vocês estão, por exemplo, diante de uma pessoa que tem conhecimento maior do que vocês não passam a admirar essas pessoas? Quando você vê e identifica até mesmo um conhecimento, que eu falei para vocês, é conhecimento tanto intelectual quanto moral, o que você vai dizer? Opa, isso aqui é um anjo. Com esse conhecimento que você tem, nossa, ele faz milagre. Este é um Deus. Por isso, os seres que estavam no planeta, quando estavam diante desses seres que vieram, eles também os consideravam anjos. Só que era que tipo de anjos? Anjos decaídos. Estavam mais avançados na escala evolutiva, porém perderam o paraíso onde estavam e vieram para o nosso planeta.
vieram para o nosso planeta para expiar aquela falta que eles praticaram lá. E para aqui, auxiliando-nos a aprenderem. E sobretudo, a gente sabe, a gente aprende com o quê? Aprendemos principalmente com as perdas. Aprendemos principalmente com o sofrimento. Aprendemos muito com a dor. Então, quando eles vieram para cá, vieram com essa necessidade de aprender. Sobretudo para quê? Para voltar para lá. Felicidade, predominância do bem sobre o mal, escala evolutiva, bons espíritos. Então, você vem, chega aqui, você se depara com toda essa situação, lá no fundo, no seu íntimo, você vai falar, poxa, tem alguma coisa que eu perdi. Tem algo que eu preciso reconquistar. Este aqui não é o meu lugar. E isso aconteceu com todos estes seres. Os egípcios, por exemplo, vocês podem fazer um estudo sobre a sua cultura, vocês vão identificar, inclusive na construção das pirâmides, muitos estudiosos dizem que elas têm ou elas são praticamente um mapa astral, um mapa que os devolve, ou pelo menos que demonstra ou ilustra o local de onde eles vieram. E isso para nós identificarmos esse conhecimento que eles já possuíam. E, gente, vocês vão, alguns de vocês, se não todos, vão concordar comigo. Aquilo que os egípcios construíram, principalmente as pirâmides, será que o homem de hoje é capaz de construir aquilo daquele jeito, daquela forma, e em cima de todos aqueles cálculos? Não sei não. Tem coisas que nós não somos capazes de reproduzir, por mais avanço tecnológico que nós temos. Imagina aquilo que eles construíram há 6, 7, 8 mil anos atrás. Isto representa exatamente aquela evolução. Mas o detalhe todo não está aí. O detalhe todo está justamente nesta queda do paraíso. E essa queda do paraíso, ele trouxe consigo uma mácula. Qual mácula que é essa? É aquilo que principalmente as doutrinas religiosas chamam de pecado original. Este é um ponto, um tópico que Kardec toca também neste título. Ora, se você veio de um outro lugar e você veio de lá por quê? Porque você falhou lá. Você trouxe consigo vícios da sua origem para cá. E estes vícios que você trouxe, eles precisam ser corrigidos. É exatamente isso que nós chamamos e que a Bíblia apresenta ou nos apresenta como pecado original. Pecado que veio da origem, de onde eles vieram, foram exatamente as faltas que eles praticaram lá que os trouxeram para cá. As faltas que Adão e Eva teriam praticado lá no paraíso, olha o simbolismo bíblico, foi que fez com que eles deixassem o paraíso e viessem para uma terra onde a própria linguagem bíblica diz: vocês vão ter que trabalhar e se alimentar com o suor do seu próprio rosto. Ou seja, vocês vão ter que reparar essa falta. Agora, não poderia, e aí é uma das coisas que Kardec também bate, não poderia nós hoje sermos responsabilizados pelas faltas daquelas pessoas ou daqueles seres. Onde estaria a justiça divina se nós fôssemos responsáveis pelos erros dos outros? Não tem como. As faltas que eles precisavam expiar eram deles. Ah, eles trouxeram? Eles trouxeram. Agora, cabe a cada um de nós seguir essas mesmas falhas ou não. Mais uma vez, nós vamos nos deparar exatamente com os simbolismos. Não vai ser a prática de um ritual que vai tirar de nós uma mácula. Vai ser exatamente os nossos comportamentos
que vai nos afastar deste pecado original. Opa, eles praticam o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Se nós não praticarmos o egoísmo, nós estaremos batizados, ou seja, nós estaremos livres dessas máculas. E principalmente, nós não vamos carregá-las para frente. Então, vieram, trouxeram as suas faltas, vieram do paraíso, trouxeram as suas faltas para aqui no planeta eles trabalharem essas faltas e buscarem a sua evolução. E depois que eliminam as faltas, eles retornam para o paraíso. É assim que funciona. Eles vão retornar, muitos já retornaram para o planeta de onde eles vieram, outros ainda não. Então, esta é a doutrina dos anjos decaídos. E repito, como que eles são reconhecidos aqui entre nós? Como seres mais avançados, como seres mais evoluídos. E aqui eles vieram justamente para aprender a valorizar e aprender novos valores. E o interessante é exatamente que todos eles chegaram aqui com a promessa do próprio Cristo. Podem ir, que eu não vos abandonarei, inclusive estarei convosco e os auxiliarei a reencontrar o caminho da prática do bem, do amor, da caridade, dos valores morais. Este é o papel que representa o próprio Cristo na figura daquele que nós chamamos de Salvador. Salvador por quê? Porque ele veio exatamente mostrar para eles, gente, aquela falta, aquele pecado original que vocês trouxeram de lá, foi justamente por falta disso aqui que eu vou lhes ensinar, que é toda essa moral do Cristo, né? A prática do bem, do amor, do perdão, da caridade. Então Jesus é, ou ele representa o Salvador, porque ele é aquele que é capaz, por ser o caminho, verdade e vida, de nos mostrar novamente o caminho e sobretudo nos auxiliar a eliminar essas máculas, essas faltas, este pecado original. Como? Instalando o reino dos céus dentro do nosso próprio coração. Por isso, Jesus representa o grande Salvador. Ele veio, você conseguiu seguir os seus exemplos? Você pode retornar à sua origem. E até para eu não perder aqui muito tempo por conta do nosso horário, e a gente não pode, deixar passar, Kardec cita um exemplo aqui nessa sua leitura que eu acho fantástico. Ele cita o exemplo de... gente, até fugiu aqui o nome do local, mas parece que é Nova Caledônia. Um grupo de pessoas, um grupo de soldados, ele cita, salvo engano, em torno de 290, eles, exatamente por conta da sua falta que eles praticaram, eles teriam que sair, melhor dizendo, do local onde eles estavam e ir para um outro local primitivo. Imagina, lembra aquela época que Portugal era... o Brasil ainda era colônia de Portugal. Quando eles queriam punir alguém lá em Portugal, eles falavam, você, uma das penas era, você vai lá para o Brasil, justamente por quê? Porque no Brasil não tem nada, lá é só mato, é só índio. Então você vai sair daqui, você vai lá para o Brasil, por conta exatamente do crime que você praticou aqui. Tá? Então, Kardec vai citar, olha, imagina essas pessoas que foram exiladas daquele país e foram colocadas numa ilha com outras pessoas, com seres primitivos e selvagens. Gente, essas pessoas que saíram dali, que foram para lá, elas perderam o conhecimento que elas tinham? Não. A saída daquele local e a chegada naquele local primitivo representa para eles uma punição? Representa. Vai representar para eles um paraíso que eles perderam? Sim. Eles vão pensar e refletir bastante em tudo aquilo que eles deixaram para trás? Também. Eles vão aprender novos valores ali naquele local? Sim. Até mesmo porque pode haver aquela promessa de, alguém vai voltar. Se você tiver recuperado, aí você volta
para a cidade sua de origem. Se não tiver recuperado, você vai ficar lá. Essa é a analogia que Kardec faz e que é fantástica. Aí vocês imaginam, aquela pessoa que saiu dali, foi para uma ilha, para um local primitivo, conviver com selvagens, ele não perde o seu conhecimento. Mas o que ele vai ter que fazer ali? Gente, se lá onde ele estava tinha tudo quanto é tipo de facilidade, de conforto, ali naquela ilha, naquele local selvagem, ele não tem nada. Ele vai ter que construir tudo. Até o medicamento ele vai ter que tirar ali das árvores. Foi o que aconteceu com os exilados. Foi o que aconteceu com essa raça adâmica. Saíram de um local onde eles tinham tudo e foram para o local onde não tinha nada. E aí eles auxiliaram no desenvolvimento daquelas pessoas. Lógico, você vai aprendendo novos comportamentos, conceitos morais. É tudo isso que vai acontecendo. E automaticamente você vai crescendo e você vai evoluindo. Ok? Então foi o que aconteceu com essa raça adâmica. E aquilo que a espiritualidade já vem dizendo é exatamente o que está já iniciando esses acontecimentos aqui com o planeta Terra. O planeta Terra, ele está preparado para uma grande emigração e imigração. Divaldo, no seu livro Transição Planetária, ele fala muito disso, que já tem uma quantidade de espíritos reencarnando aqui com conhecimentos mais avançados para proporcionar uma evolução no nosso planeta. E muitos espíritos que estão aqui que não têm condições não vão mais reencarnar aqui e vão ser levados para este outro lugar, vão ser exilados para um local mais primitivo para auxiliar os selvagens desses locais a evoluir. O universo é fantástico, a sabedoria de Deus é infinita, a sua misericórdia não tem tamanho. Assim funcionam exatamente todas essas coisas. Terminamos assim o capítulo 11 sobre a gênese espiritual e no nosso próximo encontro a gente vai falar dessa gênese mosaica, desse comparativo, e depois a gente volta para a terceira parte, como eu disse para vocês, falando sobre os milagres de Jesus. Talvez seja até um pouco mais interessante para muitas pessoas, mas não fiquem assim muito eufóricos. Nós vamos lá nos milagres, fazemos uma leitura daquilo que Kardec nos proporciona, ok? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela dedicação, muito obrigado pela companhia e pelas energias e vibrações, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.